Certo, gente? Então, boa noite mais uma vez. Então, continuando nossa aula, muitos alunos falaram sobre o conteúdo que, assim, não ficou bem claro aí na primeira unidade, principalmente a última parte sobre o sistema digestório. E aí a gente vai fazer uma retomadazinha para a gente compreender um pouco melhor, que nunca é tarde para a gente se conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouco mais sobre o estudo do nosso corpo, a anatomia e a fisiologia humana, né? Então, nós vamos continuar nessa aula falando um pouco ainda sobre o sistema digestório, continuando lá o conteúdo onde a gente parou na primeira unidade. Hoje é a primeira aula da segunda unidade já de biologia. Então, eu vou comentando aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, só é interromper aí e perguntar e questionar. Vocês estão visualizando aí os slides? Sim, professor. Pronto, beleza. Aí, se tiver alguma dúvida, vocês podem interromper e perguntar. Então, o sistema digestório humano, como nós já falamos um pouco. Então, definição, né, de sistema digestório, nutrição, alimentos, anatomia e fisiologia, né? Definição, nosso sistema digestório é composto por vários órgãos, né? Esses órgãos estão divididos em dois tipos de órgãos: os órgãos do tubo digestório, que é um tubo por onde o alimento passa, né? O alimento passa por dentro desses tubos, né? Por isso o nome tubo digestório, porque na verdade é um canal, né, por onde o alimento passa, desde a boca até o final, por onde as fezes são eliminadas. A nutrição, que são, né, as substâncias retiradas dos alimentos, as substâncias que mantêm o nosso organismo produzindo energia, né? Promovendo o crescimento, promovendo a reabilitação, a restauração do nosso organismo, a cicatrização, né? A reposição de partes perdidas. Então, os nutrientes eles servem para isso, para repor e sustentar todo o nosso corpo e manter o nosso corpo em funcionamento. Os alimentos, que são aquelas estruturas que nós ingerimos, ao qual desses alimentos nós retiramos os nutrientes. Anatomia, o que é anatomia? É o estudo dos órgãos, né? E a fisiologia, que é o estudo da função desses órgãos. Então, esse desenho aqui que vocês estão vendo, né? Nós estamos vendo aqui a anatomia do sistema digestório. Aí, mais à frente, nós vamos estudar a fisiologia, né? Que é simplesmente a função desses órgãos. Então, o sistema digestório humano, como eu já falei, é o conjunto de transformações fisioquímicas que os alimentos orgânicos sofrem para transformar-se em moléculas menores, hidrossolúveis e absorvíveis. Então, a digestão serve para isso, para transformar os alimentos, né, através de dois processos, o processo químico e o processo mecânico. O que diferencia um processo químico de um processo mecânico? Alguém sabe? O que diferencia um processo químico de um mecânico? Pode falar, quem quiser abrir a câmera para aparecer, pode ficar à vontade, certo? Aí podem, se quiser, podem falar também, pode abrir o microfone aí e se pronunciar. Porque se eu falar sozinho durante a aula, fica cansativo. Hein, galera? Alguém sabe o que diferencia processos químicos de mecânico? Os processos mecânicos, gente, são aqueles que ocorrem onde o alimento ele não sofre nenhuma transformação, né? Ele continua do mesmo jeito. Ele pode ser, ele é apenas fragmentado em partes menores, mas ele não se transformou em outro componente químico. Aí, por exemplo, a mastigação é um processo mecânico que eu só faço cortar o alimento em partes menores, mas não sofreu nenhuma ação química. A deglutição, que é o ato de engolir o alimento.
e os movimentos peristálticos. O que são movimentos peristálticos? É aquele movimento desde o esôfago até o final do intestino, onde o alimento se movimenta dentro dos nossos órgãos, mesmo sem a nossa vontade, certo? Gente, só um minutinho, por gentileza. E aí, turma, desculpa aí, precisei abrir o portão ali que chegou gente. Então, os processos mecânicos é o ato de quê? De mastigar o alimento, o ato de engolir, que é chamado de deglutição, e os movimentos peristálticos. Os movimentos peristálticos, eles empurram o alimento do nosso esôfago até o final do intestino. Quando nós temos, por exemplo, uma dor de barriga, como a gente chama, uma cólica intestinal, né? Quando a gente percebe aquele barulho lá no nosso intestino, parecendo que tem alguma coisa caminhando, fazendo aquele barulho ali. Aquilo ali é chamado de movimentos peristálticos. É o ar e as fezes, ou seja, o ar e as fezes se locomovendo aí dentro do nosso intestino. Então, isso são movimentos peristálticos. São esses movimentos peristálticos também que permitem que a gente consiga deglutir um alimento, engolir um alimento até de cabeça para baixo. Você só tem que tomar cuidado para o alimento não voltar pela laringe e entrar aí no sistema respiratório. Mas os movimentos peristálticos, ele empurra o alimento da boca para o final do intestino, mesmo a gente estando de ponta cabeça, estando de cabeça para baixo. A nutrição é a incorporação dos novos materiais, das estruturas energéticas e o patrimônio ao patrimônio celular, né, do nosso organismo. As etapas da nutrição são a alimentação, a digestão, a assimilação e a defecação, né, que é a eliminação das fezes. Então, as etapas da nutrição são essas: o processo de comer, né, que é a alimentação, o processo de digerir, que é a digestão, o processo de assimilação, que é a absorção dos nutrientes pelo nosso organismo, e a defecação, que é o processo de eliminação das fezes, ou seja, daquilo que sobrou, que não foi processado pelo nosso organismo, aí, pelo nosso sistema digestório. Qualquer pergunta é só interromper, turma. Os alimentos nós já vimos, não precisa nem a gente abordar, que isso a gente viu na primeira unidade, falamos muito sobre isso, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem também perguntar, podem interromper. Os alimentos nós vimos são o quê? Água, sais minerais, vitaminas, glicídios ou carboidratos, lipídios, proteínas, né? E ainda temos aí nos alimentos os chamados ácidos nucleicos, que nós ingerimos aí juntamente com as células contidas nos alimentos. Então, nós vimos que os alimentos energéticos, óleo, gordura, doces, açúcares e massas, né? Eles são energéticos. Os alimentos construtores, leite, derivados do leite, né? Os legumes, as carnes, ovos, são alimentos construtores. A base principal deles são o quê? Proteínas. Os reguladores, água, sais minerais e vitaminas. E aí, por exemplo, encontrado principalmente nas frutas e verduras. Aí aqui embaixo, na base da pirâmide alimentar, nós temos ainda alimentos energéticos, como pães, massas, né? As raízes, os tubérculos e os cereais. Então, aí, mostrando os alimentos na pirâmide alimentar e a classificação desses alimentos de acordo com os nutrientes que eles possuem. Agora eu gostaria de ouvir vocês. Quem poderia me descrever
aí todos os órgãos que formam o sistema digestório. Vamos lá, galerinha. Turma. Eu não sei não, professor. Professor, desculpa, tem como repetir a pergunta? Pense aí no corpo de vocês. Quando vocês comeram agora, neste instante, alguém tomou um cafezinho, comeu um pãozinho aí na tarde, lanchou. Pense aí o caminho por onde os alimentos passaram. A pergunta, Carla, é a seguinte: quais são os órgãos que formam o nosso sistema digestório? Glândulas salivares, faringe, Isso, esôfago, isso, estômago, isso, isso, pâncreas, pâncreas, isso, vesícula biliar, isso, fígado, isso, intestino delgado, beleza, intestino grosso, intestino grosso, reto isso, e o ânus. isso, beleza. E aí, beleza, Rita e Gleiciane aí. Rita falando e Gleiciane aí dando apoio lá e falando também alguns, beleza. Aí, Rita, só faltou, se eu não me engano, você falou as glândulas salivares, esqueceu boca e esqueceu também, se eu não me engano, de falar do fígado. Então, beleza, são esses os órgãos que... Isso. O apendicite, professor. Isso. O apêndice é uma subdivisão do intestino grosso, é uma parte do intestino grosso. Beleza, também faz parte, Aldinei. Mas aqui elas citaram os principais, né? O apêndice ele é uma subdivisão, é uma parte do nosso intestino grosso. E aí tem o apêndice, o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente, que são as partes aí do nosso intestino grosso. Aí aqui nós temos anatomia do tubo digestório. Então, o tubo, que é o canal por onde o alimento passa, que é o que? A boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Aí é um tubo, gente, é um canal por onde o alimento passa dentro deles. Do outro lado aqui, nós temos os órgãos anexos, ou seja, o alimento não passa dentro desses órgãos, mas eles produzem substâncias ou participam diretamente do processo digestivo de alguma forma, como, por exemplo, os dentes. Ele serve para cortar e triturar os alimentos, transformar em fragmentos menores. A língua serve para misturar o alimento com a saliva, detecção dos sabores e auxiliar no ato de deglutição, no ato de engolir. As glândulas salivares produzem a saliva, produzem a amilase, né? E a petialina, que são enzimas digestivas onde começa a digestão do âmido ou da massa. As massas ou âmido, ela começa a digestão na boca, através dessas duas enzimas, né? Quer dizer, das duas não, de uma enzima, amilase ou petialina, que são basicamente as mesmas. O pâncreas, ele produz a insulina e o suco pancreático, que também é lançado lá no intestino delgado, para participar do processo da digestão. O suco pancreático ele contém enzimas chamadas de proteases, que digerem proteínas, complementa a digestão das proteínas, e as lipases, que são enzimas que complementam a digestão dos lipídios. Aí temos o fígado, que produz a bile, que é aquilo que a gente chama de fel, é produzido no fígado e armazenado na vesícula biliar, onde vai participar da ação de emulsificação ou de quebra, né,
das moléculas de gordura ou do óleo que a gente venha ingerir durante a nossa alimentação. Se não tiver bile, vai dificultar a digestão das gorduras e a digestão do óleo que a gente venha ingerir no processo de digestão. A bile é como se fosse um detergente. Quando o detergente gruda na louça, na cozinha, e gruda nos canos da pia, gruda na pia em tudo que é lugar, gruda nas panelas, o que é que faz retirar essas gorduras? O detergente ou o sabão, não é isso? É o detergente e o sabão, é. Isso. E vai remover essa gordura. O detergente. Isso. Principalmente o detergente. Aí, Aldilene, se o nosso corpo, você almoçou meio-dia, comeu aquele pedacinho de toicinho de porco, pedacinho de bacon, ou aquele churrasquinho com uma picanha, pingando aquela gordurinha. Cruzes. Credo, professor. Se o seu fígado não tiver produzindo bile, você vai ficar com um mal-estar terrível, vai ficar empanzinada com aquele mal-estar, Em um não bolo vai tem digerir, tipo, sei isso, lá, não um vai bolo. digerir direito. Eu já tive, Oi? eu tenho isso. Uhum. Eu tenho. Isso. Outras coisas podem provocar também mal-estar, mas um dos principais, quem tem problema no fígado ou na vesícula, um dos principais sintomas é esse, é aquele mal-estar após comer determinados alimentos gordurosos. Aí por quê? Porque precisa, quando o alimento passa do estômago para o intestino, precisa dessa carga da bile, que é o detergente, para poder quebrar as moléculas de gordura. Quando a bile mistura com o alimento que quebra as moléculas de gordura, aí vem a enzima, que são as lipases, aí faz a digestão dessa gordura. Aí se transforma em uma espécie de graxa, que é chamado de glicerol ou ácidos graxos. Aí vai ser absorvido pela corrente sanguínea e vai para o sangue, para produzir energia. Aí tem as gorduras boas que vão participar da quebra até de radicais livres do nosso corpo, como a gordura Professor, do será que é azeite por de isso que oliva. às vezes temos o suor, aquele suor gorduroso no corpo? Por questão de muita gordura no É, fígado? não. Aí pode estar mais associado, Carla, à questão do excesso de colesterol, quando a gordura se acumula na corrente sanguínea, que aí é o excesso de colesterol. Mas, certo? Mas aí, para aparecer dessa forma, para a gente transpirar e aparecer junto com o suor, a carga de colesterol tem que estar bastante alta, viu? Inclusive, Certo. tem que tomar cuidado com isso aí, que pode provocar doenças sérias, como o infarto, pode provocar AVC, que é o entupimento de uma veia do cérebro. Então, tem alguns probleminhas aí que são provocados pelo excesso de gordura. Pode falar, Carla. Tá certo, obrigada. Beleza, de nada. Certo, gente? Então, a nossa bile tem essa função. Então, a bile é produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Aí o pessoal chama na linguagem popular de fel. Amarga mais do que fel, porque é uma substância muito amarga, a bile. Quando a gente abate um animal, que vai tratar esse animal, retirar as vísceras, que é a parte das tripas e os outros órgãos, a gente tem que tomar cuidado com o fígado, para que a vesícula não venha a se romper. Porque se a vesícula estourar, se ela se romper e a bile vazar, o fel vazar e cair na carne, vai perder toda a carne, que ela vai ficar bastante amarga, viu? Vai amargar que só. Então tem que tomar bastante cuidado aí com a bile ou fel quando for consumir determinadas carnes, para não provocar esse tipo de problema. Continuando. Aí aqui nós temos, mais uma vez, agora mostrando aqui a anatomia
né, do sistema digestório, mostrando aí duas ilustrações, uma colorida e outra em preto e branco aí, para vocês visualizarem aí direitinho todos os órgãos. A boca, as glândulas salivares, nós temos dois tipos de glândulas salivares. Temos as parótidas, que estão próximas do ouvido, e temos as sublinguais, ou sublingual, que estão abaixo da língua. São elas que produzem aí a nossa saliva. Temos a faringe, que é um órgão comum ao sistema respiratório e digestório. Temos o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que são as tripas finas, o intestino grosso, que são as tripas grossas, o reto e o ânus. Os anexos, o fígado, que inclusive é a maior glândula do nosso corpo. Temos a vesícula biliar, que é esse órgãozinho verde aqui, ó, onde está armazenada a bile, certo? Aí temos o pâncreas, que está aqui do outro lado, ó, que produz a insulina, que controla a quantidade de açúcar do sangue. Aí nós temos a insulina e temos o glucagon. A insulina, controla o excesso de açúcar. Se a gente está com excesso de açúcar, o glucagon controla se o nível de açúcar estiver baixo. Então, um controla o outro, ou seja, para permanecer em equilíbrio. Na biologia, nós chamamos isso de homeostase, quando estão em equilíbrio, certo? Eu vi aqui que Davidson, acho que mandou uma pergunta. Não, foi que Tião falou que a filha estava no 5º ano e estava recebendo mais ou menos esse assunto. Mas é essa base mesmo, o assunto do 5º e 6º ano. Isso. É que o ensino médio, vocês sabem que é uma revisão do ensino fundamental, né? Sim. Só que aqui a gente se aprofunda um pouco mais. Lá eles estudam, né, uma base, só para ter uma base, para ter uma noção. Para próximo ano. Isso. Aí aqui a gente se aprofunda um pouco mais. Aí aqui nós temos, né, a nossa boca, que tem a função de ingestão do alimento, a mastigação, a lubrificação do alimento, a deglutição, que é o ato de engolir, e a primeira etapa da digestão química, que é a digestão de quê? Das massas ou âmido, né? Aí nós temos aqui os nominhos aí atribuídos a cada parte de nossa boca, ó. Aí nós temos, mostrando aqui as arcadas dentárias, o lábio superior, o lábio inferior, o freio do lábio, o véu palatino, as amígdalas, a faringe, aqui mostrando o que é a língua. As amígdalas, né, é o localzinho predileto das bactérias. Quando a gente tem infecção de garganta, as bactérias se alojam aqui, ó, nas amígdalas, ó. Tem pessoas que têm tanta bactéria acumulada nas amígdalas que não conseguem controlar e precisam fazer cirurgia e retirar essa parte aí das amígdalas, né? Então, aí, nossa boca, os nossos dentes. Nós temos dois tipos de dentição. Temos a dentição de leite, formada por 20 dentes, e temos a dentição permanente, formada por 32 dentes. Aí, nosso dente é formado pelas seguintes partes: a coroa, que é a parte da gengiva acima, a parte visível, o colo, que é a parte entre a gengiva e a raiz, que é a parte que fixa o dente lá no osso, né? No osso abaixo aí de nossas gengivas. Aí temos as camadas internas. O esmalte, a parte mais dura do dente, a dentina, que é uma parte escura que fica abaixo do esmalte, uma parte intermediária do dente, a gengiva, que é onde o dente está fixado, a polpa, que é a parte viva do dente,
e o cemento, que é a parte no interior do dente, aonde vai sair as terminações nervosas, né, para ligar ao tecido nervoso e à corrente sanguínea. Quando nós temos uma cárie no dente, ela só começa a doer quando ela começa a atingir aqui, ó, a dentina, ela já dói um pouquinho, mas doer mesmo, aquela dor desatinada, que só sabe quem já passou por uma dor de dente, aquela que não tem lugar, não dorme, não cochila, não come, não faz nada, como diz o outro, é quando atinge a polpa, porque a polpa é a parte viva, ó, é cheia de terminações nervosas. Quando a gente faz um canal, vai ao dentista que ele diz, é preciso fazer um canal. Na verdade, ele mata isso aqui, ó. Esses fiozinhos aqui, ó, amarelo, azuis e vermelhos aqui, ó, que são as terminações nervosas e evita que o dente também receba irrigação, muita irrigação sanguínea, para evitar aí que o dente venha a doer novamente. Porque o que faz doer são o quê? As terminações nervosas, que leva a informação até o nosso cérebro. Aí aqui eu já falei para vocês, né? A dentição de leite. Interessante essa questão do dente, viu? Nunca imaginei que tem essas partes por dentro. Isso aqui era um dente Tem. normal e pronto. Eu mesmo Uhum. sofro direto com dor de dente, misericórdia. Uhum. Aí, Carla, quando a cárie começa, é o quê? Restinhos, são restinhos de alimentos que se acumularam aqui, ó, no esmalte. Ah, Aí as bactérias vêm para se alimentar desses restos alimentares. Quando as bactérias estão se alimentando, desliga aí um pouquinho, Carla, seu microfone, por favor. Aí depois você liga quando for, porque fica chiando. Aí, Carla, quando elas se alojam para se alimentar daquele resto de alimento que ficou no dente, essas bactérias, a bactéria é um ser vivo, então ela está se alimentando dos restos de alimento, mas quando ela se alimenta, ela vai realizar digestão também, vai fazer todo o processo químico. E durante esse processo químico, essas bactérias acabam liberando ácido. Aí esse ácido acaba provocando rachaduras do esmalte do dente. Quando o esmalte do dente racha, aí fica as pequenas fissuras, as bactérias se alojam naquele local. Aí elas ficam ali, vão se alojando, vai liberando ácido, elas vão se alimentando dos restos de alimentos que ficam ali, e aí a cárie vai se aprofundando. Aí ela topa aqui na dentina, que é aquela parte preta, aquela parte escura do dente. Aí logo abaixo, se a gente não cuidar logo, não for logo ao dentista, ela vai se aprofundando, aí topa na polpa. Aí quando topa na polpa, é uma polpa realmente, porque começa a doer e muito. Até o vento, quando bate, dói. Fale dor de Aí, dente, não, professor, pelo amor de Deus, que eu já tive uma que eu corri louca. eu tenho um primo que é meio espirocadinho, assim, é muito agoniado. Ele teve uma dor de dente, ele mora na zona rural. Era um dente lá desses largos que ficam lá atrás, os molares, que diz ele que doeu tanto que ele não aguentou a noite. Ele botou um espeto quente no fogo e enfiou o Harmonia. espeto no buraco do dente. Diz Eu ele que ranquei uma vez bateu, na ele... faca, mas era por medo de ir no dentista. Eu era medroso, um bicho, pra ir no dentista. Uhum. Mas Aí doeu tanto, bateu, doeu diz ele que foi tanto. no céu e voltou, mas aí ficou a dor da queimadura, que acabou queimando a gengiva também. Aí diz ele que acabou Piorou. tapeando a dor, mas tem dor de dente que é desatinada mesmo, que não tem quem suporte. a Não minha doeu quando tanto dá, que eu dói o ranquei na ouvido, faca. dói o olho, até a titela dói. Uhum. Aí, gente, como eu falei, a dentição de leite, também chamada de fiodonte,
são 20 dentes, 8 incisivos, que são na frente, 4 caninos, que são as presas, e 8 molares, que são os largos lá de trás. Qual é a diferença? A dentição de leite, a raiz é bem curtinha, por isso que ele amolece com facilidade e é fácil de extrair, porque a raiz é superficial. A dentição permanente são 32 dentes, 8 incisivos, que são os da frente, que serve para cortar o alimento, 4 caninos, o nome canino porque nos caninos, eles são desenvolvidos, que são as presas, que serve para rasgar o alimento, os pré-molares e os molares, que servem para triturar e amassar os alimentos, que são aqueles mais largos que ficam lá atrás. Aí são 8 pré-molares e 12 molares, totalizando aí, né, 32 dentes. Os últimos molares são chamados de dentes, são chamados, na verdade, de dentiqueiro, né, na linguagem popular. E na linguagem biológica, são chamados de dentes do siso. Por que o nome dentes do siso? Siso é um termo derivado do latim que significa juízo. Então, o pessoal mais velho, antigamente, lá na Grécia Antiga, eles diziam que as pessoas só tomavam juízo, né, por exemplo, um adolescente só se transformava em adulto quando nascesse os dentes pré-molares, os molares, os últimos molares, que seriam chamados de dentiqueiro, e que foi batizado aí como dentes do siso, que significa o quê? Juízo, né? Geralmente o siso, ele tem que ser arrancado, né? Na maioria das vezes, Davis, eles são complicados. Porque como eles ficam lá por último... Ele dói. No começo já é uma dor para ele nascer. Pior ainda é quando já tá lá. Isso. E aí, Davis, a maioria das vezes isso, como você está dizendo, já dói para nascer. Muitas pessoas, o espaço fica pequeno, como eles ficam lá atrás, o espaço fica pequeno, não tem espaço para eles nascerem, aí eles nascem num local muito apertado, pressiona a arcada dentária, aí dói. Muitos não rompem a gengiva totalmente, ficam cobertos com a carne da gengiva. Quando você mastiga, essa carne de cima do dente inflama, dói pra caramba. E ainda tem outras pessoas que não conseguem escovar direito lá atrás e eles estragam com facilidade. E aí, na maioria das vezes, é preciso ou fazer logo um tratamento cirúrgico para remover a carne toda que tem ao redor, ou então extrair, né? Aí vai depender aí de como esteja esses dentes aí, certo? Mas a extração, diga-se de passagem, só em último caso, porque não é aconselhável a extração de dente, porque acaba entortando a arcada dentária, causando uma série de problemas aí na anatomia de nossa boca. Na boca nós temos ainda a nossa língua. A língua é responsável pela gustação, né? Que é o quê? O ato do sabor, o doce, o salgado, o azedo e o amargo. Aí na pontinha da língua nós sentimos o doce, na lateral nós sentimos o salgado, mais acima, no meio lateral, né, nós sentimos o ácido, e lá na parte central da língua nós sentimos o amargo. Quer ver? Observem uma coisa, quando a gente toma dipirona líquida, né, no formato líquido, quando a gente leva a boca, a gente sente de imediato o quê? Um sabor doce, adocicado, um doce bem enjoativo. Quando a gente vai deglutir, ele amarga que só fel, amarga que só bile. Isso acontece por quê? Porque quando a gente leva a boca, como a dipirona está num formato bem solúvel, de imediato o açúcar que contém já bate logo na ponta da língua. Aí a gente sente o doce. Quando a gente vai engolir, a parte amarga bate na parte central da língua, que é o ato de deglutir, aí a gente sente de imediato o gosto amargo. Então, isso aí são as percepções gustativas aí de nossa língua. Nós temos um monte de parecendo uns carocinhos na língua, aquilo ali são chamados de papilas gustativas.
São aquelas pequenas cavidades, aqueles pequenos poros ali que são responsáveis pela percepção e absorção dos sabores. Aí nós temos ainda a mastigação, que nós já falamos, a insalivação e a deglutição, que é o ato de engolir. O sistema digestório humano, aí nós temos ainda aqui as glândulas salivares. Aí temos um par de parótidas, um par de sublinguais e um par de submandibulares. Aí são as glândulas salivares que eu falei na estante, ó, próximo ao ouvido, que são as parótidas, bem abaixo da língua, que são as sublinguares, e logo abaixo da sublingual, entre as duas, ó, entre as parótidas e a sublingual, nós ainda temos a submandibular. São elas que produzem aí a saliva. Né? A saliva, ela é estimulada por todas as percepções, né, por todos os órgãos dos sentidos, na verdade, que nós temos, né, principalmente pelo olfato. Quando a gente sente o cheiro de determinados alimentos, e o cheiro é agradável, e a gente está, principalmente quando a gente está com muita fome, as glândulas salivares já são instigadas aí a produzir saliva. Por que é que se aconselha temperar salada com ácido? Ou ácido acético do vinagre, ou o ácido cítrico do limão. Porque eles são estimulantes para a produção de saliva. Aí é saudável colocar no alimento, que é para estimular a produção de saliva e facilitar o processo de digestão. Aí nós temos a faringe, que é o canal, ó, que sai da boca, esse encontrozinho aqui, ó, chamado de orofaringe. A nossa faringe está aqui, ó. Aí aqui nesse encontro, nós temos essa partezinha, essa pontinha aqui, ó, que vocês estão vendo aí, eu apontando com o mouse. Essa partezinha aqui é chamada de epiglote. O que é que a epiglote faz? Ela fecha, quando a gente vai engolir o alimento, a epiglote baixa para fechar a laringe. E aí o alimento passar para não cair na laringe, para não provocar o quê? O engasgo. Por quê? Porque se a gente tentar respirar, tentar rir, né? No momento que a gente vai engolir, se o alimento estiver na parte superior, ele pode voltar pela cavidade nasal, sair pelo nariz. Mas se ele já estiver abaixo da faringe, ele pode cair na laringe, pode provocar o engasgo. Então, a epiglote, ela é responsável por esse processo aí de controle da passagem do alimento, ó, do alimento. Quando a gente engasga, é porque o alimento enganchou aqui, ó, nessa partezinha vermelha aqui, ó, que é a entrada da nossa laringe. O esôfago. O esôfago é o canal que liga a faringe ao estômago. No esôfago, aí começa os chamados movimentos peristálticos, ou peristaltismo. Tá vendo aqui, ó? O alimento vem, aí o esôfago se contrai e aperta, que é para o alimento descer. Aí mesmo a gente estando de ponta cabeça, estando de cabeça para baixo, o movimento sempre vai ser o mesmo. O nosso estômago é uma espécie de bolsa, né? Ela é localizado na parte esquerda do abdômen, né? Uma ponta na parte central e a outra voltada para o lado esquerdo. Serve para armazenar o alimento, absorção de algumas substâncias, né? E ocorre a segunda etapa da digestão. A primeira etapa foi na boca, a digestão química. A outra etapa vai ser aqui no estômago. O estômago acontece principalmente a digestão das proteínas. É aqui no estômago, quando o alimento cai aqui, onde vai produzir o quê? O suco gástrico. O suco gástrico, ele é rico em ácido clorídrico. É um dos ácidos mais fortes do nosso corpo. Se o ácido clorídrico
entrar em contato com a nossa pele, com qualquer outra parte do corpo, esse ácido queima. E por que ele não queima a parede do estômago? Porque na parede do estômago nós temos a membrana mucosa, que é uma parede espessa formada por uma mucosa que protege aí a parede do estômago contra a ação do ácido. Quem tem refluxo, aqui ó, na entrada do estômago, a saída do esôfago para o estômago, aqui tem uma válvula no estômago chamada de cardia. Quando o alimento cai aí, essa válvula fecha, o alimento não voltar. Aí tem pessoas que essa válvula fica com defeito, dá problema. Aí o alimento acaba voltando para o esôfago. Quando ele volta para o esôfago, como o esôfago não tem membrana mucosa, não tem membrana para proteger contra o ácido, aí vai inflamar o esôfago, provoca uma doença chamada de esofagite, que é a inflamação do esôfago, podendo trazer problemas seríssimos. O ácido pode subir até as cordas vocais e provocar rouquidão, uma série de problemas aí, até nas cordas vocais. É a doencinha aí chamada de refluxo. Muita gente hoje sofre desse problema, né? Em consequência dos hábitos alimentares. Aí o alimento fica aqui no estômago durante um tempo, depois o alimento desce, ó, e vai passar para o intestino delgado. Aqui nós temos outra válvula chamada de piloro. Essa válvula, ela fecha, deixa o alimento trancado no estômago por cerca de ou seja, de alguns minutos até 2 horas, ou até mais, dependendo de cada organismo. Tem gente que tem a digestão mais lenta. Aí, depois disso, essa válvula abre para o alimento passar para o intestino delgado. A primeira parte do intestino delgado é chamada de duodeno. Duodeno, certo? Por que o nome duodeno? Porque equivale a 12 dedos, o tamanho dessa parte do intestino delgado. Por isso que deram o nome de duodeno. Aí, aqui no duodeno é onde o pâncreas vai lançar o suco pancreático, que é rico em quê? Em enzimas digestivas, principalmente lipases, para concluir a digestão, para começar a digestão dos lipídios, lembra dos óleos e das gorduras. E temos ainda as proteases, que são enzimas que vão concluir a digestão das proteínas. Aí o pâncreas, que é uma glândula também, tem cerca de 15 centímetros, produz as secreções exócrinas do suco pancreático. Tem uma terminaçãozinha aí as células, né, de secreção, são chamados de ilhotas de Langerhans, que é a partezinha das células do pâncreas, que é responsável pela produção da insulina, que controla o açúcar, o excesso de açúcar, e do glucagon, que controla a baixa do açúcar no sangue. Aí, por último, tá mais à frente, aí nós temos o fígado, que nós já vimos aí o fígado, nossa maior glândula do corpo, aí mostrando a parte inferior do fígado. O fígado produz a bile, é responsável pela produção de glicogênio, para repor a falta, a diminuição, é uma reserva, na verdade, de energia para o organismo. Participa da metabolização dos lipídios, através de quê? Da quebra das moléculas de gordura, como se fosse um detergente, como eu falei. Responsável pela desintoxicação do organismo, né? Desintoxica todo o nosso organismo. Quando nós consumimos bebida alcoólica, consumimos outros tipos de droga, excesso de medicamento, um dos órgãos que são sobrecarregados em nosso corpo é o nosso fígado. Ou seja, o nosso fígado e os nossos rins. Né? Os rins faz parte lá de outro sistema, do sistema urinário, mas o fígado é o principal aí que fica totalmente intoxicado. E a vesícula biliar, que é esse órgãozinho verde, né? Esverdeado, porque ele recebe a bile, que é verde, o fel, né? Ele fica lá dentro do fígado. Esses canaizinhos aqui verdes é para receber, né? E lançar a bile aí
receber do fígado e lançar a bile no duodeno, na primeira parte do intestino delgado. O intestino delgado humano é um órgão, né, tubular, localizado aí na cavidade abdominal. Ele é dividido em 3 partes: duodeno, que é a partezinha que sai do estômago; jejuno, que é a parte, vem de jejum o termo, que é a parte onde o alimento fica pouco tempo; e o íleo, que é como se fosse uma ilhazinha aqui no meio, ó, certo? Aí são as partes do intestino delgado. Aqui no íleo é onde acontece a maior parte da absorção dos nutrientes. Então, aqui no intestino delgado é onde encerra a digestão química dos alimentos. Aí as proteínas vão se transformar em aminoácido através da ação das proteases. Os lipídios ou gorduras, através da ação das lipases, vão se transformar em ácidos graxos e glicerol. E o âmido ou massa vão se transformar em glicose, um tipo de açúcar solúvel, para ser absorvido aí do intestino delgado nas chamadas vilosidades intestinais. Essas substâncias vão passar para a corrente sanguínea. Olha aqui mostrando a anatomia do nosso sistema digestório, ou do nosso intestino delgado. Ó. Olha as vilosidades aqui, são essas dobrinhas, ó. É onde absorve o nutriente. Olha o tanto de corrente sanguínea que tem em nossas tripas, ó. Cada dobrinha dessa é onde recebe os nutrientes e vai passar para a nossa corrente sanguínea. O nosso intestino grosso é a última porção do tubo digestório. É aqui no intestino grosso onde vai acontecer a absorção da água. Todo o excesso de água que vem junto com os alimentos no intestino grosso, uma parte dessa água é reabsorvida pela corrente sanguínea e vai lá para os rins, e a outra parte da água vai continuar aqui no intestino grosso para formar as fezes, né? Para que as fezes não fiquem muito ressecadas. Por isso que nós temos que beber muita água. O nosso intestino grosso, como a Aldilene falou lá no início da aula, contém o apêndice, que é essa partezinha aqui, ó. É essa partezinha que inflama, acumula bactérias aqui e causa uma infecção chamada de apendicite. O seco, que é uma parte, um becozinho, é um beco sem saída, na verdade, aqui, ó, no apêndice, por isso que acumula bactéria. Antigamente os médicos diziam que eram sementes de alimentos que provocavam essa infecção, era tal, tinha um monte de histórias, mas hoje eles já não têm mais essa teoria. São bactérias normais que mudam a função e aí se alojam aqui e provocam essa infecção. Colo ascendente, que está subindo. Colo transverso, que atravessa aqui, ó, a boca do estômago, como o povo diz, ó, é o colo transverso. Colo descendente, que é onde desce lá, já para a região anal, ó, a região do reto. Aqui temos essa curvinha que é chamada de sigmoide, o reto, e no final aqui o ânus, por onde as fezes vão ser eliminadas. Aqui no intestino grosso, além da reabsorção de água e minerais, nós temos ainda a síntese de vitamina K, vitamina B2 e vitamina D. Né? Elas também são reabsorvidas aqui são transformadas e absorvidas aqui também no intestino grosso. E formação do bolo fecal e eliminação das fezes. Vamos ver aqui, tem aqui algumas perguntas do pessoal. Viu, Carla? Algumas pessoas têm um mau hálito que ele é proveniente do próprio sistema digestório, é proveniente do próprio estômago. Algumas pessoas, com uma intervenção cirúrgica, pode até corrigir isso aí, mas tem pessoas que basicamente não tem jeito. Vai ter que aprender a conviver
com esse probleminha aí, que inclusive é um pouquinho desconfortável aí para a pessoa, mas tem que aprender a conviver. E tem o mau hálito também provocado pela falta de higienização bucal, né? Que aí a questão de cárie, a não escovação dos dentes, né? Tudo isso pode provocar a escovação inadequada, feita de maneira errada, infecção na boca, gengivite, que é as inflamações das gengivas. Então, tudo isso pode provocar isso aí. Mas essas formas de higienização, inflamação, são fáceis de curar, de combater. O mais complicado são as pessoas que têm o mau hálito aí proveniente da parte interna do sistema digestório, que aí vai ser preciso fazer um tratamento sério para poder corrigir. Aqui, ó, está mostrando Professor, mais uma vez. Oi, pode dizer. por que nós temos gases? As gases, Aldilene, na verdade, elas são provocadas no nosso intestino grosso. Nós temos um monte de bactérias, né? Inclusive, muitas dessas bactérias nós temos elas também presentes no iogurte, que são lactobacilos. E essas bactérias lá em nosso intestino grosso, elas ajudam no processo de digestão. Porém, como eu já disse a vocês, as bactérias são organismos vivos, então elas se alimentam também, elas ficam lá no sistema digestório, elas ajudam no processo de digestão dos animais, não só do ser humano, como dos outros animais também, mas aí ela se alimenta. Dependendo dos alimentos, do tipo de alimento que a gente ingerir, essas bactérias, elas se alimentando disso, elas vão produzir uma quantidade muito grande de gás. Uma mistura de gás metano e gás carbônico, principalmente gás metano. E aí é como se fosse o arroto das bactérias, né? O arroto das bactérias dentro do nosso intestino grosso. E aí são essas bactérias que liberam essas gases e provocam tudo isso. Por isso que nós temos que consumir alimentos ricos em fibra. Por quê? Porque os alimentos ricos em fibra, as bactérias vão fazer a digestão rápida, elas não vão absorver muita glicose, essas bactérias, e aí elas não vão liberar muito gás metano. Mas quando a gente come muita massa branca, muito doce, muito refrigerante e outros alimentos aí industrializados, esses alimentos estimulam a produção de gases, a liberação de gases aí por essas bactérias. E até os gases normais que se acumulam também pelo processo também, né, da própria digestão do organismo. E aí esse processo das bactérias produzirem gases é chamado de um processo fermentativo, um processo de fermentação, né? As bactérias vão se alimentando, vão fazendo a reação química no organismo dela, elas vão liberando esses gases e eles vão se acumulando ali dentro do intestino grosso, certo? Aí é consumir alimentos ricos em fibra para diminuir essa produção aí. Entendi. Porque, na verdade, as fibras, elas são ricas em celulose, gente, naquela películazinha que os vegetais têm. Aí aquela películazinha ali, elas ajudam muito no processo de digestão e na formação do bolo fecal, formação das fezes. Aí elas não vão deixar, quando a gente consome muita fibra, as fezes não vão ficar acumuladas lá dentro do intestino por muito tempo. O corpo trata de eliminar logo, quando tem muita fibra. Aí, quando não tem fibra, as fezes acabam ficando lá mais tempo dentro do intestino grosso, ficando grudadas lá nas paredes do intestino grosso. E aí, quanto mais as fezes ficam lá dentro, mais as bactérias vão agir, mais fermentação elas vão fazer, mais gases vão produzir. No nosso sistema digestório, gente, nós temos também um outro fenômeno químico que acontece em todos os organismos, que é o chamado pH. O que é pH? Potencial de hidrogênio. O potencial de hidrogênio mede o grau de acidez de uma substância ou de um determinado local, gente.
Essa escala de pH, como se fosse o quê? Uma régua. Ela vai de 0 a 14, certo? De 0 até 6,99, esse pH é ácido. Então, quanto mais baixo o número, mais ácida é a substância. De 7 acima, 7,1 acima, é básico. E quando é no 7 mesmo, a substância ela é neutra. Então, o nosso organismo, o nosso sistema digestório, para ele funcionar perfeitamente, cada partezinha do nosso corpo tem que estar funcionando de forma adequada. Ou seja, o pH, né, o potencial de hidrogênio daquele lugar tem que estar correto. Por exemplo, a nossa boca tem que ser um local neutro. Então, o pH tem que ser 7. Alguém falou aí sobre... acho que foi Carla que perguntou sobre o mau hálito. Geralmente, pessoas que sofrem com muito mau hálito, geralmente o pH da boca dessas pessoas, o pH está alterado. Geralmente está ácido demais. Aí tem que fazer a correção também desse pH. E aí só o médico vai fazer isso. Aí no pH neutro vai acontecer a digestão pela petialina ou amilase salivar, que vai digerir o quê? O amido ou a massa. Isso na boca, viu? No estômago é a parte mais ácida do nosso corpo. Então, o pH do nosso estômago tem que estar 2,5. Quanto menor o número, mais ácida é a substância. Certo? Aí, o pH estando 2,5, as mucosas vão produzir o muco para proteger contra o ácido clorídrico, vai produzir o hormônio gastrina para proteger a parede do estômago, vai produzir o ácido clorídrico de forma correta, a pepsina vai digerir a carne de forma correta. Quando o nosso estômago está ácido demais, gente, a acidez cai para 1, 1,5, a gente tem queimação, aquele queimou da boca do estômago aqui para o esôfago. É quando a acidez está demais, a acidez estomacal. Aí, geralmente, a gente toma um antiácido, que é o quê? O hidróxido de magnésio, o hidróxido de alumínio, que são aqueles medicamentos, né, que vem comercializado aí nas farmácias, parece um leitezinho, quando for no formato líquido. Tem pastilha de magnésio também, tem comprimidos aí para ingerir, para diminuir a acidez do estômago. Então, nosso estômago tem que estar ácido para poder acontecer a digestão de forma correta. No nosso intestino, né? O nosso intestino, no intestino delgado, lá o pH tem que estar básico, ou seja, tem que estar acima de 7. Na verdade, está aí entre 8, né? Acima um pouquinho de 8. E aí vai acontecer a digestão, vai completar, no caso, a digestão das proteínas, a digestão das gorduras, a digestão das massas, que começou na boca e termina no intestino delgado. Então, o pH, o potencial de hidrogênio, né, tem que estar básico no intestino para poder acontecer a digestão de forma correta. Certo, galera? E aí, para a gente fechar a nossa aula de hoje, né, aqui tem uma tabelinha. Na boca, né, acontece a digestão do âmido. A enzima, que é a substância que digere o alimento, é chamada de amilase salivar, ou petialina, que vai transformar o âmido em maltose, que é o que? A massa em uma espécie de pasta, de papa. No estômago, as proteínas vão sofrer a ação da pepsina, que vai transformar a proteína em polipeptídeos,
um pedaço de carne vai ser transformado em pedaços quase líquidos. Os lipídios vão sofrer a ação das lipases gástricas, transformando em ácidos graxos de glicerol. O pâncreas vai lançar o suco pancreático para completar a digestão do amido, das proteínas e dos lipídios, transformando o amido aí através da amilase pancreática em maltose, através da tripsina transformar a proteína em dipeptídeos, os lipídios vai ser transformado em ácido graxo e glicerol. E aí no intestino delgado vai terminar todo o processo de digestão. O que era proteína vai se transformar em aminoácido, o que era massa se transformou em glicose, o que era leite se transformou em lactose, que é glicose mais galactose, o que era sacarose se transformou aí, né, que são os açúcares, em glicose, né, e mais levulose, que é tudo no formato. Esses produtos aqui, ó, são todos no formato líquido, bem solúvel, ó, que é para passar para a corrente sanguínea. Ok? Alguma dúvida, galerinha? Alguma pergunta? Não, eu não, entendi direitinho. Eu também não, Pronto, professor, entendi. certo, beleza. Fazer igual outra aula se estendeu até mais do que eu imaginava. Tinha até uma atividadezinha, mas não vamos deixar para outra aula. Na outra aula a gente faz a atividade. Tá certo, turma? Então, nosso tempo hoje se esgotou aqui em nossa aula. Mais tarde nós temos mais um encontrozinho rápido lá no WhatsApp, com alguns questionamentos de química. E até mais tarde, com fé em Deus. Uma boa noite a todos. E, neste instante, nos encontraremos novamente lá no grupo do WhatsApp. Tá certo, gente? Um abraço a todos e muito Um obrigado pela abraço. atenção. Boa Valeu. noite. Boa Desculpe noite, se Falou. eu falei Estou professor. até demais mais hoje. tarde. Boa Tá certo. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Ui, 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 ui.